E hoje, em mais um podcast aqui, diretamente do nosso estúdio, aqui no Do It Cowork, eu tenho a honra de receber ela, da Belfono, que vocês já conhecem. Com certeza você já viu em algum lugar. Aline Galvão, seja bem-vinda. Obrigada, meu amor. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto honrada de estar aqui presencialmente, né? Já é a segunda matéria que vocês fazem comigo. Eu fico muito, muito feliz. Que fantástico. Mesmo contigo. Eu também fico feliz de você estar aqui. E olha só, deixa eu dar um recadinho aqui inicial, que é, vocês já sabem que todo dia tem um empresário aqui. E se você quer aprender, quer ver o que é que o empresário faz, como é que faz, eu sempre falo que quem assiste e tira daqui uma sacada, ou então conhece um empresário novo, com certeza agrega alguma coisa na sua vida. Com certeza. E aí eu te convido, já segue, já te inscreve aqui no nosso YouTube, ativa o sininho, eu sempre falava, assina o sininho, estava errado, ativa o sininho e já fica aqui ligado que todo dia a gente tem um empresário aqui dentro, falando de negócios, falando do mercado, falando do seu negócio. E hoje a doutora Aline vai falar pra gente um pouco da Belfono, um pouco do mercado dela e o que é que ela faz. E para começar, eu gostaria que a senhora se apresentasse. Muito obrigada, muito prazer. Eu sou a Aline Galvão, fonoaudióloga há mais de 2 décadas. Deixamos assim, né? Melhor. Deixa quieto. E eu tô com a Belfono há 20 anos, né? Fizemos em novembro agora, 20 anos. E sou mãe do Arthur, esposa do Normando. Amo música. Agora tô fazendo aula de bateria. E estou me especializando, né, em gerontologia no Albert Einstein, que é a ciência do idoso. Fantástico. Que é algo que, assim, atualmente a minha maior paixão tem sido isso. Fantástico. E a Belfono? O que é que a Belfono faz? A Belfono, ela é uma clínica, né, multiprofissional, em que ela tem a fonoaudiologia como carro-chefe, né? Tem a psicologia, psicopedagogia, temos também o médico otorrinolaringologista, e nós fazemos tanto a parte da fonoaudiologia da terapia, né? Agora o nosso foco está muito em crianças e nos idosos, comigo. E também tem a parte dos exames, né? Tanto exames de audição, exames de nariz, garganta, e o nosso carro-chefe, que são os aparelhos auditivos, né? Então, assim, eu digo que a pessoa entra muda e sai falando, entra surda e sai ouvindo de lá. Não tem como, né? Se ela chega lá com problema psicológico, ela já sai bem, já sai mais tranquila, porque nós temos uma equipe muito boa mesmo. Não é só uma clínica de fonoaudiologia, tem tudo... olha a pessoa como um todo. Totalmente. E aí, em que momento tu percebeste isso? Que não era para olhar só para um lado, mas que tu conseguia e podia ajudar essa pessoa olhando de forma sistêmica? O que acontece? Hoje em dia as pessoas vão para a clínica e muitas vezes elas passam horas naquele lugar, né? E aí eu vi, nossa, esse meu paciente está precisando também de um apoio psicológico. Então eu consegui a colega para ir para lá e integrar a equipe. Essa criança está precisando de um apoio com um psicopedagogo, sabe? Então isso a gente vai criando. E, por exemplo, é básico quando você leva seu filho para fazer uma sessão, entrar no tratamento com fonoaudiólogo, você fazer a avaliação auditiva. Isso é o básico. Por quê? Ele não está falando direito porque ele não sabe falar direito ou porque ele não ouve direito? Entende? Então, assim, isso foi tudo aquele ecossistema, sabe? Que vai entrando, vai fazendo, você vai vendo a necessidade de cada um. Eu precisava de um médico também para... Poxa, meu paciente veio fazer exame, mas chegou com uma rolha de cerume, vamos fazer essa remoção? Vai com outro colega na outra clínica e até voltar... Não, já faz tudo no mesmo lugar. Sabemos que hoje em dia o tempo está muito... precioso, né? Então você sai, você deixa de trabalhar um dia para fazer um exame, você já quer fazer tudo naquele lugar. Total. Eu sou uma. Então, eu também. Assim, né? E algo que é um diferencial da clínica, tudo nosso é com hora marcada. Legal. Porque eu tiro por mim, eu não suporto esperar uma manhã inteira para ser atendida. Então eu penso que as pessoas também não tenham esse tempo todo. Então, quando eu digo assim, não, gente,
O horário que você vai ter comigo vai ser naquela segunda-feira, 10 horas da manhã, às 10 horas eu estou atendendo você, né? Legal. Salvo, assim, algumas exceções que ultrapassam uma sessão, uma consulta de um outro paciente que precisou um pouco mais, mas não fica, você não perde a sua manhã inteira, a sua tarde toda. Não chega lá 10 e é atendido Ai, meio-dia, não, né? gente, não dá. Não. E isso eu aprendi, sabe como? Na pandemia. Sério? Me conta. Antigamente, não. Era ordem de chegada. Uhum. Agora, não. Na pandemia, eu achei maravilhoso isso, porque, assim, como não podia ter muita gente na recepção, eu agendava os horários. E eu Aí falei, não ficava muita gente, né? Exatamente. Ficar organizado. Totalmente organizado, e os pacientes começaram a elogiar, poxa, doutora, agora tá melhor, porque a gente já sabe que vai chegar e vai sair tal horário, a gente já consegue se programar. Uhum. E eu achei isso fantástico. Então isso é para tudo na clínica. Hoje, quais são as principais dores, queixas e problemas que as pessoas chegam contigo lá na Belfuno? Comigo, em especial, Uhum. é sobre a audição. Mas na clínica, como eu falei para você, são várias vertentes, né? Então eu vou falar um pouco mais sobre o que chega comigo, tá? Isso. São as pessoas que não ouvem direito, as pessoas que não entendem o que os outros estão falando. Às vezes até nem é o paciente, mas é a família que leva, porque, poxa, pai, você tá ouvindo a televisão muito alta, já falei com você várias vezes e você não entendeu. Então isso é o meu maior público. Eu ouço, mas eu não entendo, né? E ele vai, às vezes, não somente o paciente, mas muitas vezes com a família também. E aí, qual seria aquele gancho? Eu já vi gente, eu tenho assim, conhecimento, né? Falar case, né? Não é meu case, é o conhecimento. Conheço uma pessoa que a gente falava com essa pessoa e a pessoa sempre, hein? Não entendi, repete, hein? Só que é o seguinte, essa pessoa fez todo o exame, e tava tudo certo, normal. Mas ela não entendia. Isso pode ser uma queixa de processamento auditivo. O som chega normal, né? Ele ouve o mínimo de som, que é dito normal, para que o cérebro perceba e compreenda. Mas existe a parte também central da audição, que são as habilidades auditivas. Eu entender quando tem barulho é uma coisa. Eu entender quando está silêncio é outra coisa. A parte melódica, o tempo da fala, então isso tudo é avaliado na avaliação do processamento auditivo, que pode ser o caso dele, dessa pessoa. E aí, isso é constante? Tipo assim, isso é um gatilho para a pessoa entender que ela precisa fazer um exame. Eu contei isso porque a gente olhou assim e falou assim, cara, tá constante isso. Não é só com uma pessoa, não é só aquela comunicação ali, é constante. Pode, porque para que você ouça e compreenda, tem atenção, tem memória, tem várias habilidades envolvidas, né? Então precisa saber realmente o que está acontecendo. Ou ele estava com atenção em outra coisa. Por exemplo, hoje em dia é muito comum você ficar no celular, aí fala assim, Aline, mas eu tô super focada aqui em resolver algum problema, né, alguma situação, e eu não tô prestando atenção no outro. Então, pode ser isso também. Então, tem que ver onde está a atenção da pessoa naquela hora. Né? Ele tá lá no mundo da lua ou não. Então, é muito importante fazer essa avaliação para que seja pelo menos descartado essa alteração de processamento. E aí eu queria aprofundar um pouquinho mais e trazer, assim, quais são os principais problemas que as pessoas podem ver, enxergar, né? Por exemplo, o idoso fica muito na frente da TV, tá escutando, não presta atenção, mas tem outros casos que isso pode ser, como tu falaste, né, agorinha, a pessoa pode estar falando de uma forma porque ela não escuta direito. E aí eu queria que tu trouxesse assim, isso aqui acontece por causa disso, isso aqui pode ser um problema, isso aqui pode ser outro, fique para as pessoas agora entenderem. Quais os sinais de uma perda auditiva? Exatamente, né? Boa. Eu digo assim, a perda auditiva, principalmente pela idade, porque eu tenho uma notícia para dar a todos. Todos nós precisaremos usar aparelho se vivermos muito.
tá? E hoje em dia a gente está correndo através, né? A gente está correndo pela longevidade, é mais saúde, é esporte, é boa alimentação, tá todo mundo cuidando muito mais de si atualmente. A probabilidade de nós vivermos mais é maior. E não existe botox para audição. Total. Não existe botox para audição, amor. Ela vai ficar escangalhada, como eu digo. Ela cansa. Então, assim, quais os tratamentos para isso? Vai ser aparelho auditivo. Mas o aparelho nada mais é do que nosso óculos. Eu uso óculos, você usa óculos, e todo mundo normalizou o óculos. Total. Eu não entendo por que ninguém normaliza o aparelho. Que hoje em dia é tão discreto. Meu Deus, é muito discreto. E ajuda tanto, né? Tanto quanto o óculos. Muito, muito. Então eu digo assim, e a maioria das pessoas que vão comigo, elas já estão acima de 50 anos. Salvo, né, algumas exceções, que, por exemplo, alguém que teve uma outra doença, outra causa, mas a grande maioria são pessoas mais velhas, e que elas dizem assim, mas eu tô lhe ouvindo, eu só não tô entendendo. E aí eu vou e explico tudo, né, o porquê que ele não ouve, não porque ele não ouve, porque ele não entende o que as pessoas dizem. Não só, por exemplo, como eu digo que ela é muito silenciosa, a perda, eu tô assistindo televisão. Se a pessoa mora só, tem que levar em consideração hoje em dia que muitas pessoas agora estão morando sozinhas, Sim. né? O povo tá tudo super independente. Eu só aumento o volume da televisão. E eu não tenho ninguém para falar para mim que tá muito alto. É só eu aumentar o volume. Se eu estiver sendo uma pessoa mais isolada, né? Ficar mais sozinha. Mas não. Aí, quem é que começa a perceber que você não tá ouvindo? Quem convive com a pessoa. Então, é o filho ou o esposo que tá vendo, olha, sua televisão tá muito alta, já tá me incomodando. Poxa, eu tô lhe chamando, já é a terceira vez que eu lhe chamo e você não ouve. Sabe o que acontece muito, Alexandre? É incrível. Eu falo assim, Alexandre, aí você não ouve, né? Finge que, digamos que você tenha uma perda auditiva. Alexandre, ô Alexandre, poxa, que mulher grosseira. Mas que mulher grosseira. Eu digo, meu Deus. Aí a pessoa fica, não é que eu seja grosseira, é porque já é a terceira vez que eu tô lhe chamando e você não tá me ouvindo. E aí é nesse sentido. E assim, é muito legal quando o paciente retorna, né, com a família, o esposo, o filho, fala assim, meu Deus, como melhorou. Como melhorou? E a pessoa fala assim, sabe quando a pessoa assume que realmente eu estava precisando, mas eu não estava querendo? E isso, assim, são os maiores sinais, sabe? E é silencioso, como tu falaste, a pessoa mesmo não percebe, né? Não, porque ela ouve. Ela só não entende. Ela começa a não entender quando tá muito barulho. Tá, eu não tô ouvindo porque tá muito barulho. Aí depois ela não tô... Ai, esse menino fala tão baixo, ele fala pra dentro, né? Ele diz assim, nossa, mas minha filha, ele fala tão baixinho, ele fala pra dentro. Ele fala normal, é você que não tá ouvindo, sabe? Então, são esses sinais que as pessoas, às vezes, elas não se tocam. É silencioso. Você só vai perceber mesmo quando já tá uma perda moderada, sabe? Se não tem ninguém para lhe avisar. Mas se você tem uma filha, um filho, né, que fica, mãe, você não tá me ouvindo. Poxa, eu tô ligando e a senhora não entende o que eu falo no telefone? Porque tem isso também. Né, os filhos moram longe, e aí liga e a mãe não entende nada. Aí, às vezes, a mãe não quer nem atender o telefone, para não dizer que não tá entendendo. Muitos se isolam, Alexandre, e isso é algo que me deixa muito preocupada, porque assim, você não tá ouvindo. Poxa, eu saía com aquele meu grupo de amigos, mas já tá chato, eu vou, não entendo nada do que eles dizem. Não vou mais sair. Aí começa a se isolar, começa a não interagir, e isso vai acarretando vários outros problemas, sabe? Muito além, tem uma depressão. As pessoas não podem se isolar, né? Não devem. E aí... Não devem se isolar. Não devem mesmo. Porque isso faz com que a pessoa não tenha estímulo cerebral, né? E isso é um fator de risco para o Alzheimer. Inclusive, muitos têm falado sobre isso. A perda auditiva e a demência. Claro. O Alzheimer tem a ver com a demência? Ele é a mesma coisa? É uma demência patológica, né? Na longevidade, você vai ter um esquecimento. Uhum. Não necessariamente um esquecimento grande, tá? Mas você começa a esquecer coisas recentes, tá? Isso é esperado. Mas coisas de antigamente, não, mas a minha memória é ótima. Eu lembro de coisas, quando eu era adolescente. Essa fica, a memória fica. Mas a memória recente, ela vai se perdendo.
E o Alzheimer, ela é uma perda de memória patológica, onde você vai esquecendo o recente e o antigo, entendeu? Aquelas coisas de antigamente, você esquece quem é seu filho, você esquece que aquela pessoa que tá ali, o nome, tudo. Então é algo muito profundo. E quando você se isola, o que que acontece? Eu não tô, digamos, vou pegar o exemplo da perda auditiva. Tem vários fatores de risco. Perda visual, falta de estímulo, no caso, você não estudar, não ler, sabe? Isso tudo é um fator de risco. Então, com a perda auditiva, esse paciente, ele deixa de entender o que o outro diz, aí ele vai querer se afastar. Ele se afastando, ele já vai se isolar, não vai ter estímulo, né, cerebral. Com isso, ele pode entrar em depressão. Ah, eu não vou falar com ninguém porque eu não entendo ninguém, ninguém me entende, todo mundo fala muito alto, é muito grosseiro, só falam comigo gritando. Então, a pessoa vai ficando só no mundinho dela, vai deixando de ter estímulo, né? A televisão tem que estar muito alta para ela entender, o rádio a mesma coisa, então vai deixando de entrar a estimulação para o cérebro, sabe? Então isso é algo que preocupa muito. Então quando você coloca um aparelho, a pessoa ela vai interagir de novo, vai conversar. Gente, a autoestima muda completamente. Total, né? É muito legal. Sabe, é algo muito gratificante. É uma outra vida que a pessoa ganha, né? Não só ela, quem convive com ela. Gente, e eu te falo isso porque o meu pai usa aparelho. Então eu via o meu pai vaidosíssimo e adora estar no meio de todo mundo, sabe? Ele é super pra frente. Então, ele não queria. A gente ia pra restaurante e ele ficava só assim, ó. Sabe quando a pessoa não tá entendendo nada? Você percebe que ela não tá. Aí todo mundo ria, ele. Tipo assim, ele ria com delay. Porque ele só tava rindo pra fazer parte do grupo. Então você vê que a pessoa não vai entendendo, sabe? Vai ficando muito isolada. E aí, pra eu colocar pra ele, pai, vamos fazer um exame, vamos tudo. Vamos tentar ele, não, porque vaidoso. Ele achava que era aquele aparelho enorme. E hoje em dia... Não, tá tudo bom. Obrigada. E hoje em dia tá super discreto. Ele não aparece, Alexandre. Ele não aparece. Sabe? E eu faço questão dele ser praticamente invisível. E aí, além dele não aparecer, ainda tem a questão de ele tem muita tecnologia também. Muita. Né? Inteligência artificial tá assim... Nossa, em todo aparelho. Os aparelhos auditivos, eles têm, digamos assim, vários tipos, tanto estéticos quanto em circuito mesmo. Então eu tenho um aparelho mais básico, um intermediário, tenho um aparelho mais sofisticado, com muito mais recursos. E como é que você indica aparelho? Eu indico de acordo com o seu estilo de vida. Entendeu? Então eu converso com você, eu te conheço primeiro, conheço a tua orelha, que é a audiometria, o exame auditivo, e faço com que nós consigamos colocar um excelente aparelho junto com a sua rotina para que ele não precise ser tirado, porque a gente não tira a orelha, né? Então assim, eu vou fazer tal coisa, mas poxa, lá fica ruim, é um lugar muito barulhento, e esse aparelho tem pouco recurso para ruído. Para essa pessoa já não serve. Tem que ser um aparelho com mais sofisticação, com muito mais recursos, digamos assim. E hoje em dia a gente tem aparelho até à prova d'água. Então, essa parte da vida saudável, eu corro, e corro em Belém. Caiu aquele toró, né? Choveu. Eu passo por isso direto. Não precisa tirar o aparelho, porque esse aparelho é à prova d'água e a prova de suor. Então você pode ir para academia, pode fazer tudo. Claro, esportes de contato eu não indico, porque tirar, a pessoa pode machucar, entendeu? E danificar o aparelho. Mas corrida, bicicleta, gente, fora que ainda tem o alerta, né? Buzina, alguém tá te chamando. Até para evitar um acidente, né? Mas aí já... Tu sabias que eu assisti uma reportagem tem umas 3 semanas de uma pessoa surda que morreu porque não ouviu o trânsito? Caramba! Sério, eu até bati a foto. Falei, gente, e realmente?
Porque o aparelho auditivo não é só para comunicação, apesar de que é o maior objetivo, mas para alerta também. Né? Com certeza, no paciente com uma perda profunda, Sim. uma perda muito grande, para que ele não ouvisse a buzina, o carro se aproximando. Até Mas é quem complicado. tem zero audição, tá zerado, Uma coloca perda bem profunda, bem, no caso. bem profunda, colocar o aparelho. Tem. Então, a gente tem outros recursos. O aparelho auditivo, eu tenho aparelho para perda profunda. Tenho, sim, para perdas profundas, mas existe um outro dispositivo que é um implante coclear, que é uma cirurgia para quando o paciente com aparelho não tem ganho. Então, assim, eu coloco o aparelho, mas a perda dele é tão grande que a capacidade desse aparelho, mesmo no máximo, não conseguiu satisfazer. Então, a gente parte para a cirurgia. E aí fica ela fica mais eu já externa, vi. você já viu? Já vi. E aí fica aqui Fica um negocinho bem que assim, né? eu esqueci o nome. E aqui o aparelho, sabe? Então, mas a pessoa volta a ouvir. Então, assim, não tem desculpa. Pode ser do aparelho auditivo mais discreto, tem aqueles menores, né? Tem uns que ficam atrás da orelha, mas até os que ficam atrás da orelha são extremamente discretos. Então eu posso dizer que hoje o surdo ou aquela pessoa, o surdo 00 consegue voltar a ouvir também? Aí tem que fazer, eu não vou te dizer, todo surdo volta a ouvir. Tá. Não. Eu ia falar isso, então eu já ia falar errado. Calma, muita calma nessa hora. Porque tem quem perdeu a audição. Tem perda, tem vários tipos de perda. Tem a perda leve, moderada, moderadamente severa, severa e a profunda. E dentro da profunda tem alguns níveis também. Que já são pessoas que já tem um outro... uma perda, a gente chama de anacusia, não ouve nada. Entendi. Algumas pessoas, sim, elas fazem cirurgia e têm um excelente resultado, tá? E outras, nem tanto. Mas não é a minha prática clínica. Entende? Não é algo que eu conviva diariamente com esses pacientes. Os meus pacientes são mais até severa, início de profunda. Aí eu consigo colocar o aparelho que ele vai ficar muito bem mesmo. Legal. E aí me conta, quais são os principais erros de quem hoje começa a usar um aparelho auditivo? Não ligar para o suporte, o pós-venda. O que acontece? Hoje melhorou muito, Alexandre. Como eu te falei, né? Já estou há muitos anos no mercado e melhorou muito esse pós-venda de aparelho. Então, as pessoas já estão mais preocupadas, como é que o paciente tá. Só que eu ainda vejo o próprio paciente negligenciando. Não estou falando mal de nenhuma outra clínica, nenhum centro. Não. O próprio paciente, tô com preguiça de ir. Sabe aquela pessoa que não quer usar e tudo arranja desculpa? Sim. Então, ele não fica indo, sabe? E aí eu digo que o erro do centro, me coloco também, né? Do centro auditivo, é você não insistir naquele paciente. E que, assim, eu vejo que acontece muito mesmo. Que aí o paciente, eu não queria, aí colocaram um aparelho que ele também não aprendeu tanto, e disse, isso aqui é difícil. Não, olha, sem aparelho eu tô melhor. Eu ouço igual. Menino. Alexandre, se eu te contar, quando o paciente não quer, ele inventa tanta desculpa. Sério. E aí ele chega a parar de usar? Chega. Mas eu percebi que os pacientes que não usam, que deixam de usar, são aqueles que não têm um acompanhamento mais aprofundado. Que é o acompanhamento, o pós-venda, né? Que é o depois da venda. Geralmente as pessoas... O que tem depois que eu te pago e recebo a minha nota fiscal? Porque aí depois as pessoas ficam assim, eu acho que quando tu fala assim, um pós-venda, acaba dando a entender que a pessoa vai querer te vender de novo, né? Não. O pós-venda é, por exemplo... É o suporte depois, né? Exatamente. Lá na Belfono, eu faço um acompanhamento de no mínimo 5 anos. Que legal. Independente se o seu aparelho é o básico ou o top de linha. É o mesmo acompanhamento. Tá? Então, você colocou o aparelho auditivo, com uma semana você retorna. Depois, 15 dias, 1 mês, 3 meses, eu já deixo pré-agendado. Só que você tem livre acesso a mim, né? Alexandre, sábado, domingo, feriado, não importa. Você pode mandar mensagem.
Só que eu digo sempre, mande o WhatsApp, por quê? Principalmente durante a semana eu tô atendendo. E aí os pacientes mandam, mas entre um atendimento e outro, eu dou uma olhada, sempre respondo. Uhum. E aí, se não dá para fazer, eu só lhe falando, lhe orientando, eu faço videochamada. Então, eu sempre dou esse suporte para o paciente, sabe? Eu acho que isso faz a diferença. E eu vejo que melhorou muito depois desse acompanhamento mais pertinho. Melhorou muito, Alexandre. Eu já fui também a pessoa que vendia o aparelho, ele voltava comigo e depois, depois, digamos assim, dos 6 meses, tá ótimo e tudo. Aí o que acontece? Você acha que como o paciente não tá indo lá reclamar, ele tá maravilhoso. Tá bem. Não, nem sempre. Tem muitas pessoas que são tão fidalgas, são tão, sabe, eles são tão educadas que elas não querem lhe incomodar. Não, não vou incomodar a doutora. Isso aqui é besteira. Não. Precisa, sabe? Então, depois dos 6 meses, eu vi que realmente você ficar mais ativo junto com aquele paciente faz toda a diferença. Aline, mas já com 6 meses já não tem que estar ouvindo bem? Tem. Mas e aí, se o aparelho der defeito? Ele vai ficar sem ouvir. Né? Uma peça, uma borracha, uma troca. Então, eu acho que isso faz, sabe? Isso faz toda a diferença para o paciente ficar cada vez mais engajado usando o aparelho. E aí, que nem o óculos, né? O óculos ele tem que... Porque o que acontece? O aparelho fica escondido, né? E não aparece tanto quanto o óculos, no caso. Isso. E aí o óculos acaba tendo que ter um encaixe, a pessoa tem que gostar, tem... Não, o aparelho também. Não, pois é, mas eu ia chegar aqui na questão do encaixe, né? Porque aqui o óculos tu tem 2 pontos de contato. O aparelho tem um monte de ponto de contato aqui, né? Não é pequeno. Não, eu digo assim, a forma de encaixar, às vezes, tem que ficar um pouco mais, né? Porque o óculos ele tem só um formato, o aparelho tem... Existem vários... É porque a gente que acha. Talvez seja nós somos um pouco leigos nisso. Mas o óculos também tem o ponto do encaixe, tem o ponto da sobrancelha, tem o ponto do não sei o que, da visão, e tem que ficar assim assado, porque senão você não enxerga bem. Existe isso. E eu te digo que existe porque eu já uso óculos há alguns anos. E o que aconteceu? Na ótica que eu compro, eles fizeram uma promoção e me mandaram. Entrou 50% a lente, eu digo, vou já fazer. Fui e fiz. Não ficou bom. Por quê? Porque a lente que eu tô habituada, ela é uma lente melhor, e a que tava na promoção era uma lente aquém da que eu uso. Menino, aí, você sabe que você usa óculos? Sabe quando assim, a minha, eu olho pra cá, tá ótimo. Não tem aquele achurado assim que fica meio turvo. E essa era a turva. Eu falei, não, esse óculos não presta, eu tinha que fazer assim, ó. Eu vou pegar tal coisa. Assim, se eu virar e pegar assim, ó, aqui eu tô enxergando bem. Não, eu tinha que virar pra ficar melhor, entende? Então, isso tudo dentro do óculos, né? E no aparelho auditivo é igual. Então, por exemplo, os aparelhos mais básicos têm menos recursos, né? Só que eles são excelentes, você ouve, você entende, você conversa. E aí, ele vai diferenciando, no caso, a indicação, de acordo com o estilo de vida do paciente. Só que o toque, no geral, por fora, eles são iguais. Por exemplo, o que é dentro da orelha, aí tanto faz se ele é básico, intermediário, top de linha, por fora ele vai ser igual. Nesse sentido, sabe? E aí eu até trouxe aqui, deixa eu te mostrar. Isso aqui é pra você. Obrigado. Aí eu vou te mostrar um aparelhinho aí dentro. Quer ver? Dá uma olhadinha. Isso aqui é uma pequena lembrança. Que legal. Com os nossos serviços. Só, que bonito. Esse aqui? Isso, pode pegar. Esse aqui é do nosso método. Olha só que legal. Né? Obrigado, doutor. Nada, o escutativo. Você percebe aqui, olha como ele é bem pequenininho. É bem pequenininho. Ele é muito pequenininho. Isso aqui vai ficar na frente e ele não aparece. Fica bem aqui. E as cores que nós temos hoje em dia são várias cores. Então, realmente fica extremamente discreto. Sabe? Aí deixa eu te perguntar uma coisa assim, com relação até uma questão de ser leigo. Quando eu compro um fone de ouvido,
Aí a gente tem todo o encaixe e tal, né? Tem. Todo aquele movimento. É no mesmo sentido? É. A minha pergunta agora era um pouco mais nesse sentido, assim, de conforto, como é que ele fica. O conduto auditivo, ele tem vários tamanhos e cada pessoa tem o seu, certo? Aí tem borrachinhas que a gente coloca aqui na ponta, que aqui tá sem. E elas, por exemplo, elas têm que encaixar perfeitamente aqui no conduto auditivo, que é mais conhecido como buraco do cotonete. Então, quando você coloca, ele tem que encaixar perfeito. Tem o tamanho aqui da orelha, então tem tamanhos menores, maiores, isso tudo você vai ajustando. Então, o aparelho auditivo, ele é praticamente um quebra-cabeça, que você vai montando junto com o paciente. Legal. Então, ele tem que ficar, eu digo assim, ele tem que ficar imperceptível, assim como ficam os nossos óculos. Só que na primeira semana, você lembra que você sentia tocar? Sim. É isso, você sente que existe algo na sua orelha, mas ele não pode doer, não pode ficar um som ruim, tem que ficar algo confortável, sabe? E isso é um dos... Isso é uma das coisas assim que eu levo muito a sério, porque o conforto auditivo, tanto tátil, né, quanto do som, levo muito a sério isso. Muito. Tem que parecer que não tá usando nada, né? Não sentir nada, né? Exatamente. Só a transformação do áudio. Exatamente do isso. som, É só assim, nossa, agora eu tô ouvindo bem. Eu tô entendendo. E depois ele nem percebe que tem esse aparelho. Eu já vi os vídeos, daqueles vídeos que a pessoa não ouve, a criança não ouve e coloca aí. É muito emocionante. É muito nossa, emocionante. Eu sempre me emociono. Tanto desses, quanto uma vez eu vi também da pessoa que não enxerga, ela enxerga tudo da mesma cor. Daltônico. Daltônico. Aí coloca o óculos que corrige, aí o cara enxerga o mundo assim. É fantástica essa transformação. É outra vida, né? Pra ver como os nossos sentidos, eles são básicos. Nós que não temos um problema tão sério, né? Eu posso até ter e pode ser silencioso, mas eu não tenho um problema tão sério que eu não percebo. Sim. Mas tem gente que, quando faz essa mudança assim, parece que é uma outra vida, né? É uma outra vida. É uma outra vida, né? Muda muito. Nossa, muda muito. E os relatos são lindos, sabe? Eu queria que tu trouxesse algum relato. Geralmente, os pacientes vão primeiro com a família, e aí tem alguns que já querem usar, outros nem tanto. Aí fazemos, né, o primeiro contato, coloco o aparelho, e aí no primeiro retorno, gente, sempre tem aquilo. Ai, doutora, eu não sabia que eu precisava tanto. Meu Deus, como mudou minha vida. E teve um paciente, eu até gravei, ele falou assim, não foi só para ela que mudou para mim. A gente não briga muito agora, porque ela achava que eu era grosseiro com ela, que foi justamente o que eu falei, que ele chamava e ela não ouvia. E aí quando já estava falando mais alto, então aquilo a deixava muito triste. E isso sempre me encanta, sabe? Esses retornos, assim, do familiar falando, o próprio paciente. Menina, eu choro junto. É naquele nível assim, mas não pode chorar de mim, então, não consigo. Eu me emociono junto. É muito emocionante. É um trabalho que você se renova sempre, sabe? Te dá mais motivos para querer mais, conhecer mais, entregar o melhor pro paciente. Muda vidas, né? Completamente. E não precisa ser o top de linha, tá? Não precisa. Pode ser um aparelho mais básico. É o que eu digo, você entendendo a vida do paciente, você consegue entregar algo que ele vai usufruir muito, né? Não precisando pagar muito caro por aquele aparelho. Então, não é só o top de linha que fica bom, não. Pode ter certeza. Fantástico. E aí, tem uma novidade que é o protocolo, né? Sim. Quero que você me conte. Vamos lá. O protocolo, que é o protocolo que nós criamos, né? Eu, de acordo com esses anos, né, da clínica, eu fui percebendo que os pacientes, nem todo mundo que colocava aparelho ficava bem. Falei, gente, não é possível.
Aí chega a pessoa e fala assim, mas o meu vizinho, ele usa aparelho, mas ele não gostou, então eu sei que eu também não vou gostar, não vai prestar. Eu conheço alguém que comprou aparelho super caro e não usa. E aquilo me deixava, sabe, intrigada. E estudando mais a fundo, eu percebi que não é só o aparelho auditivo, né? Você tem a parte do aparelho, que é a parte periférica da audição, e tem a parte central, que é o processamento auditivo. E aí eu fiz uma união disso tudo. Então, o protocolo, que é o protocolo Escuta Ativa Galvão, ele é um protocolo que une a parte auditiva com tanto periférica quanto central e mais a cognição. Por quê? Como o meu público ele está envelhecendo, né? Assim como eu também estou. Eu também. Né, estamos vivendo, estamos envelhecendo. A nossa cognição ela vai reduzindo mais, sabe? De que ela vai ficando mais cansada. E se eu não der esse estímulo para ela também, vai cair. Então, no protocolo, o que eu faço? Eu faço essa avaliação auditiva completa. Avaliação. Você já fez o exame auditivo? Não. Não. É assim. A avaliação básica, ela faz. Você escuta um apito assim, pi, ouviu? Levanta e abaixa a mão, ou aperta no botãozinho. Depois eu falo umas palavras e você repete do jeito que entender. E depois eu também coloco um equipamento que ele vai fazer a medição do seu conduto auditivo, para ver mobilidade de membrana timpânica, do tímpano, tá? Para ficar mais claro. Esse é o básico. Só que quando a gente faz a maioria dos centros auditivos, eles fazem só a avaliação auditiva tonal, que você ouve o som e diz que está ouvindo. Que isso é o necessário para o aparelho. É o mínimo. Aí eu já vou além, eu já faço uma avaliação auditiva completa, né? Depois disso, a gente faz a avaliação do processamento auditivo para saber como é que estão as habilidades auditivas desse paciente. E, dependendo do paciente, eu já faço uma avaliação cognitiva. Então, eu tenho dois grupos no protocolo. Eu tenho o autonomia, que são os idosos, e tenho vida plena, que são os pacientes mais novos. Então, por exemplo, quando eu começar a usar aparelho, se eu ainda estiver na ativa, trabalhando e tudo mais, é um público. Mas não, eu já vou, quando eu já tiver com mais idade e tudo mais, eu faço toda essa parte e mais a avaliação cognitiva. Por quê? Porque se algo ali não estiver dentro da normalidade ou dentro do esperado, a gente já vai trabalhar aquilo. Como eu já vou estar com o aparelho auditivo, que é a parte periférica, o som vai estar entrando e o meu cérebro vai estar recebendo a estimulação, eu consigo melhorar cada vez mais. Existe um período de adaptação e eu consigo encurtar, o paciente consegue ficar mais feliz, muito mais satisfeito. Então eu vi que isso mudou muito, sabe? Mudou muito. E eu consigo atingir não somente os pacientes com a perda, mas também pacientes que tenham alteração de cognição mesmo. Memória, atenção, né? Que isso vai caindo com a idade. Fantástico, fantástico. Então, não é só ouvir melhor, é entender, é se comunicar melhor. Se comunicar. Quando você se comunica, são muitas habilidades que estão aí, sabe? É interação social, é a tua autoestima que você tá com uma outra pessoa, é você ficar compreendendo tudo dali. Já pensou você voltar a ouvir aquela música que você adorava daquela maneira, sabe? E lembrar das pessoas. Então isso remete à memória antiga, sabe? Então assim, é muita coisa que envolve. E isso me encantou muito. E quando foi que eu tive esse start? Ano passado, eu comecei a fazer a especialização no Albert Einstein, que é de gerontologia, que é sobre o quê? A ciência do idoso. E lá, claro, nós vamos falar tanto da parte fisiológica, né, que você vai tendo ruga e tudo vai ficando cansado. Mas como eu te falei, né, não existe botox para audição. Então, é estímulo, sabe? É estimular esse cérebro. E uma das coisas também que é muito importante para que você não tenha uma demência patológica é você aprender algo novo. Tanto que eu tô aprendendo a tocar bateria agora. Fantástico. Que, meu Deus, eu acho
muito difícil, mas tá ficando menos difícil a cada treino. E o mais engraçado é que tu foi a bateria, que é um dos instrumentos mais barulhentos. Não, e se eu te falar que eu tenho uma hipersensibilidade auditiva nos treinos, porque assim, a minha bateria ela é eletrônica, então eu consigo graduar, aí ok. Mas quando eu vou pro estúdio, que é aquela acústica, eu só consigo tocar com abafador. Eu tava treinando nesse sábado, e aí eu fiz, né, toquei a música e tudo, aí tirei o abafador pra ouvir o meu professor, aí eu falei, não, mas aí a gente faz assim, ó, pá. Menino, quando eu fiz assim no prato, parece que, meu Deus, muito alto, não consegui. Ele fala, incrível, né, Aline? Eu falei, mas eu faço isso com o protetor auditivo. Eu não consigo não fazer. E aí é engraçado, né, porque aí tu... com um profissional da área da audição, vai logo pro que mais faz barulho. Exatamente, mas sempre com o protetor. Que fantástico, cara. Isso, e lá é até o Baquetar, né, onde eu faço, com o professor Fausto. A equipe dele, ele faz questão que eles façam a audiometria semestralmente. A cada 6 meses eles fazem o exame. Eu acho isso muito importante, porque não é só da audição dele, ele cuida também da equipe, sabe? Eu acho isso fantástico. Até trazendo mais um parênteses engraçado, é a mesma coisa que eu tenho amigos que são fisioterapeutas e ortopedistas que treinam jiu-jitsu. Eu falo assim, pô, vocês estão vindo pro lugar onde vocês mais se machucam. Mas aí ele sabe, né? Tem que dosar. E aí, Aline, me conta só, tu me falaste agora desse período de 5 anos, esse movimento ele também foi criado dentro do protocolo? Isso. Exatamente. Eu percebi que eu preciso acompanhar esse paciente a longo prazo. E quando que o paciente troca? Porque os pacientes vão trocando de aparelhos, né? Eu já estou com eles muitos pacientes há 20 anos, e alguns já trocaram mais de uma vez de aparelho auditivo, porque a tecnologia vai ficando obsoleta, né? E às vezes ele cuida muito bem do aparelho, mas, poxa, já está 6 anos com o aparelho, pode não ter mais aquela peça daquele modelo, né? E é incrível, a tecnologia, ela vai melhorando não só no aparelho auditivo, não só no aparelho, mas também em tudo, na televisão, você percebe? As televisões agora são super, ultra, mega, celular todo ano vai melhorando, assim os aparelhos auditivos, entendeu? E deixa eu só desligar esse telefone, porque senão a pessoa, eu acho que ela vai ligar de novo. Vai ligar de novo. E aí a tecnologia vai avançando, né? Vai avançando e eles vão trocando. E aí eu percebi o quê? Que esse paciente, ele, quando tá ali nos 5 anos, ele já tá, sabe, precisando trocar e tudo mais. Os meus pacientes, em especial, eles trocam com 4 anos. Geralmente é esse o tempo que eles trocam de aparelho. Mas mesmo assim eu ainda fico... O tempo que ele tiver com aquele aparelho eu fico. Porque tem paciente que é muito cuidadoso mesmo. Muito cuidadoso. Cuida muito bem dos seus aparelhos. Então, eu já tive paciente que ficou 10 anos com aparelho auditivo. E aí, esse acompanhamento, ele é importante porque tem várias etapas, né? Tem a primeira etapa, que é se acostumar com o aparelho, né? Então tu vai acompanhando Vou acompanhando tudo. E tu vai entendendo também como é que é o uso dessa pessoa, né? Tu já deve saber, assim, essa pessoa aqui vai durar 2 anos esse aparelho. Não, o que acontece? Hoje o aparelho auditivo ainda tem como é que eu chamo? Um fofoqueiro. Que ele coloca exatamente as horas que o paciente usou, os ambientes que ele ficou, se era um ambiente mais barulhento, um ambiente mais silencioso. Então isso Caramba, que legal, tu tem relatório, então. Tenho. Então não adianta ele mentir para mim. Dados, aí tu consegue gerar dados. E aí, por exemplo, se o paciente tá usando pouco, tem algo errado aqui. É o que? Ele dói. Ele tá lhe incomodando, ou o som não tá tão bom. Por que você não tá usando tão bem, Porque sabe? é pra melhorar, né? É que nem, aí é uma assim, falha, no meu caso, eu digo é uma falha minha. Aí no óculos, eu não usava óculos quando eu era mais novo, eu uso desde criança. E teve uma época da minha adolescência que eu não gostava de usar. Mas eu sempre tive problema
E Pra aí, enxergar, mas era dor porque de eu não cabeça, gostava. sim. E aí depois eu falei assim, não, tenho que usar. E depois de certa idade eu passei a usar direto. Se eu te falar que eu sempre amei usar óculos, É o eu acho diabo. lindo. Eu acho que a pessoa fica com uma cara de inteligente, sabe? Eu digo assim, gente, eu amo óculos. Eu sou apaixonada por óculos, eu te juro. Eu odiava. Na verdade, eu lembrei. Eu passei a usar óculos por causa da direção. Ah, tu fostes obrigada, no Aí caso. tinha que usar, né? Senão eu ia Sim. bater carro, ia causar acidente. E aí passei a usar. Mas até antes de eu começar a dirigir, eu odiava o óculos. Não falava assim, não vou usar. E aí eu acho que também deve vir disso para até para adolescente, né? De repente usar o aparelho também deve ser incômodo, né? Isso. E ainda tem mais. Esse aparelho aqui que eu tô te mostrando, eu te garanto que ele aparece menos do que aqueles que ficam igual fone de ouvido. Uhum. Sabe? Tem uns que são maiores e tudo. Uhum. Eu não gosto muito. Eu gosto muito desses porque eles ficam atrás da orelha, ficam extremamente discretos, sabe? E a gente tem um ganho maior com ele. Então, por exemplo, eu posso ter um aparelho desse com um ganho menor no início da perda auditiva daquela pessoa. Aí passaram-se os anos e ela foi perdendo mais, tá? Não quer dizer que você usar aparelho, você não vai mais ter a perda. Você pode ir perdendo gradativamente, mas a sua compreensão não vai sendo prejudicada, Uhum. tá? Ah, eu precisei aumentar então esse ganho. Eu consigo com o mesmo aparelho aumentar esse ganho. Já aqueles menores, não, a gente fica um pouco mais limitado, sabe? Entendi. Fica mais limitado e alguns até aparecem bastante. Entendi. E aí tu consegue ir ajustando. Eu tinha a impressão minha, o menor, ele fica dentro do ouvido, mas ele deve ser mais incômodo também, né? Pois é, não é que seja incômodo. É algo que você sente que tá na sua orelha. Igual fone. No início você sente, nossa, mas depois você Depois se acostuma. habitua. Uhum. É exatamente a mesma coisa. Uhum. E voltando a falar do fofoqueiro, do Uhum. aparelho, Uhum. Eu tenho muitos pacientes idosos. E eles dormem muito à tarde. Alguns dormem muito. E eu falo assim, nossa, você está usando só 10 horas por dia, mas... Não, doutor, eu estou usando o tempo todo, o tempo que eu estou acordada. Mas quanto tempo você está dormindo? Não, aí eu acordo de manhã cedo, faço tudo, fico com o meu aparelho, depois eu tomo meu banho, vou almoçar. Aí eu tiro o aparelho, né, para tomar banho. Aí depois eu durmo. Aí, tipo assim, ele fica umas 4 horas nisso, sem uso do aparelho, e depois volta. Então, não é que ele esteja usando pouco, é que a rotina dele é diferente. Então, serve para que eu conheça mais ainda esse paciente. Porque assim, eu não vou perguntar na primeira sessão, mas você dorme quanto? Ele vai dizer, ela já quer saber Aí tu vai tanto. entendendo. Eu vou entendendo cada vez mais, né, pro meu paciente. Não é algo que naquele momento vai direcionar esse aparelho, mas sim, no decorrer das consultas, com certeza. Cara, isso é fantástico. E aí, só para acrescentar também, a inteligência artificial, ela conecta em todos esses dados? Tudo. E se eu te contar assim, eu trabalho com uma marca de aparelho Eita, auditivo. olha, deu o aviso do quê? do alerta severo de alagamento, chuvas Ai, meu intensas. Deus. No meio do Vamos podcast. ficar aqui. Sim. Então, assim, a inteligência artificial, ela tá fantástica, né? E eu trabalho com uma marca de aparelho auditivo que é a Starkey, que ela não se preocupa só com a audição, ela se preocupa com você como um todo. Tanto que eu tenho o sensor de queda. Por exemplo, Fantástico. eu digo, na maioria dos meus pacientes são idosos. Os idosos hoje em dia são muito diferentes dos idosos de antigamente, eles estão muito mais para frente. E pegando como exemplo o meu pai, que adora, às vezes ele tá sozinho em casa, ele quer subir, trocar a lâmpada, fazer não sei o quê. É um perigo, sabe? Se ele cai dessa escada e eu tô trabalhando e ainda não cheguei em casa, ele vai ficar quantas horas desacordado? É o tempo que ele pode levar para ir a óbito. Então, quando esse paciente cai, você, digamos que seja o familiar do paciente, vai receber uma mensagem dizendo exatamente onde ele está. E a gente sabe, assim, é comprovadíssimo que um dos maiores riscos de óbito, assim, uma das maiores causas de óbito no idoso também é a queda, porque ele cai
quebra um osso, não pode mais operar, e aí fica acamado, e tem várias outras consequências. Aí eu já consigo melhorar isso, sabe? Esse sistema também da inteligência artificial, eu consigo fazer o quê? Registrar toda a atividade física desse meu paciente, tanto com exercício, porque precisamos, né? Precisamos fazer exercício, Cada vez malhar mais, mesmo. Para depois ele conseguir segurar a sacola do supermercado. Se você não tem força, a gente vai perdendo força ao longo da vida também, né? E aí você precisa malhar para isso. A atividade física, de, por exemplo, eu vou aqui nesse ambiente e vou andar todo esse espaço. É uma atividade física, é caminhada. Ele pode, né, tem idosos que têm uma casa grande ainda, com quintal, anda aquilo tudo, isso é uma atividade física. E aí ele pode estar sendo acompanhado pelo fisioterapeuta, que está vendo realmente se ele está fazendo o que ele propôs, né? Então são coisas que ajudam muito os profissionais de saúde e os familiares, porque o familiar também ele pode estar conectado no celular e ver tudo que a pessoa está fazendo. Não quer dizer que com aquele aparelho você vai ficar sendo monitorado 24 horas, não é isso. Mas é algo que vai ajudar todos, e principalmente ao paciente, a ter uma evolução em todas as outras fases da vida, assim, né? Todos os outros aspectos. Não somente da audição, sabe? E aí Eu sou muito encantada com isso. E aí tem até alguns idosos que já acham assim, né? Vão ficar me monitorando, Nossa, querem saber. Ai, vai saber onde eu tô. Úmido. Inevitável não pegar uma chuvinha de vez em quando. Não, e é muito úmido. Então, ele vai oxidando o aparelho. Então, hoje nós temos aparelhos que são à prova d'água. Sabe? À prova de suor. Então, se você, digamos, um paciente que tem uma vida ativa, de atividade física mesmo, eu gosto de correr. Pode correr, porque ele é a prova de suor e a prova d'água. Você pode estar correndo em Belém, caiu a chuva, e você continuar lá correndo sem se preocupar com o seu aparelho. E algo que é extremamente importante. Com a idade, como eu já falei, a gente vai perdendo um pouco da memória. E muitos pacientes esquecem de tirar o aparelho auditivo para entrar no chuveiro. E pode molhar. Molha. Então, inclusive o meu pai, eu não saio da minha casa. Eu não saio da minha casa para ter exemplo. O meu pai entrou 3 vezes no chuveiro com o aparelho auditivo dele. Mas graças a Deus ele não molhou. Por quê? Ele entrou, ele esqueceu de tirá-los. E quando ele entrou no box, ele ouviu a água muito forte. Ele falou, meu Deus, meu aparelho. Aí ele foi e retirou. Mas se aquela pessoa que abre o box já entra com tudo, já era. Tanto que eu troquei o aparelho dele por uma prova d'água. Por causa disso. Eu digo, não, melhor. E isso é uma prova também que ele tá tão acostumado que ele nem sente. Ele nem sente. Ele fica direto com o aparelho. Porque é leve, é confortável, é invisível, ninguém vê. Fantástico. Sabe? É fantástico. E muda a vida da pessoa, né? Completamente. Bora entrar aqui num bloco que é o bloco quebra de crenças. Vamos. Né? Que eu acho que isso é muito importante. Antes de eu perguntar aqui, eu queria que a senhora falasse quais são as principais crenças que as pessoas têm hoje. Que o aparelho auditivo é grande, é feio. Aparelho auditivo é só para idoso. Que aparelho auditivo tem uma voz robótica. Gente, já foi esse tempo. Antigamente, décadas atrás, realmente os aparelhos eram maiores. Mas com o estudo, tá tudo muito discreto, sabe? Extremamente discreto. Então é algo que não tem como dizer que eu não vou usar porque eu sou vaidosa. Não, amor, não vai aparecer. É melhor você entender o mundo, escutar o mundo, do que... Exatamente isso. Tem gente que tem vergonha, né? Eu tô com aparelho. Não, a pior vergonha é você não entender o que o outro falou e você falar uma bobagem, né? Total.
Então, isso é mais, não que seja vergonhoso, mas isso é mais Fazer constrangedor. Fazer uma escolha errada, uma decisão errada, um prejuízo porque tu não entendeu, causa um problema muito maior. Tu falaste agora, eu lembrei de eu tenho um paciente, ele é um empresário bem famoso, e ele começou agora no processo, né, de descobrir que ele tá com essa perda. Aí ele chegou comigo: não, porque a doutora fulana me mandou aqui com a senhora, mas acho que ela tá achando que eu tô doido. Ela fez um monte de teste, um monte de não sei o que. Eu digo, eu ria dele. Fizemos a audiometria, expliquei para ele exatamente, sabe, o porquê que ele não estava entendendo algumas coisas, não era tudo. Aí ele ficou me olhando, e aí eu falei sobre isso, eu falei exatamente isso. Já pensou o senhor fazer um negócio errado porque o senhor não entendeu? Olha o prejuízo que o senhor vai tomar. Aí ele me olhou assim, né, Aline? Né, Aline? Tu me convenceu. Aí ele me olhou assim, mas eu vou fazer o teste no Golfe. Aí eu, tá bom. Aí ele foi e usou o aparelho dele, não teve nenhum problema. Principalmente com suor, né? Não referiu que tenha chovido, também não perguntei, mas deu tudo certo. Fantástico. E hoje em dia ele tá muito melhor. A esposa dele falou assim, Aline, melhorou muito. Muito, porque agora a gente consegue conversar. Porque fica uma impaciência de ambos, né? Ela que não tem mais paciência de ficar repetindo. Ele que, meu Deus, ela é uma pessoa grosseira que, sabe, não tem mais tato para falar comigo. E não é isso. Você coloca o aparelho, meu Deus, muda muita coisa. Muda a sua vida. Total. Imagina que as pessoas falam, o principal problema entre os casais é a falta de comunicação. E se a falta de comunicação ainda tem mais o problema de audição, aí que não tem comunicação. Você disse tudo. Exatamente isso. Já tem problema de comunicação ouvindo, né? Quando não ouve, é exatamente isso. Pode salvar casamento. Salva casamento e salva vidas. Fantástico. Deixa eu ver aqui. Qual é o principal momento da vida para a pessoa começar a se preocupar ou aconteceu alguma coisa específica? Qual é o principal momento para ir fazer um teste de audição? Se eu te falar que não existe esse momento, desde de quando você nasce, o ideal é que você faça todos os anos um exame auditivo. O check-up, você não faz o check-up anual com exame de sangue? É importante que você faça também, né, para descartar tudo. Então, por exemplo, a criança, o bebê nasceu, faz o teste da orelhinha, que lá na clínica também faz o teste da orelhinha, e tá tudo bem, nasceu, tá ouvindo bem tranquilo. Mas claro, eu sempre dou as orientações aos pais para que durante a vida, né, ele fique percebendo, bateu a porta, você chama, ele ouve, ele atende, né, essa parte toda. E na escola também, a criança... Logo no início eu falei assim, às vezes ele não tá falando direito porque ele não consegue produzir ou porque ele não tá ouvindo direito, ele ouve meio embaçado. Aqui em Belém, no Pará em si, né, nós temos o hábito do igarapé. Então eu digo que existe da piscina, da praia, então tem a perda auditiva pós-férias. Que menino entra água na orelha, fica com uma otite, às vezes ela é silenciosa, não é aquela que fica com purulência nem nada, só tá dentro do ouvido e tá mais abafado. E a criança não sabe dizer isso. Não percebe. Porque não dói. Não, é aquela que não dói. E aí ele começa a ouvir abafado, aí aprende a falar errado. Ou aquela criança que tem várias otites durante o ano, né? Então ele ouve a maior parte do tempo abafado. Então, assim, é de primordial importância que você faça ao longo da sua vida isso. Eu trabalho com barulho, eu trabalho com ruído. Então, você está exposto a barulho muito tempo. Lembra que eu falei do meu professor de bateria que faz a cada 6 meses? Porque ele trabalha com ruído. Então, ele tem que se proteger também. Né? Pessoas que trabalham em grandes fábricas, até mesmo locais barulhentos. Fora que o mundo já está barulhento pra caramba, né? Todo mundo com fone de ouvido direto. Os adolescentes ficam bastante tempo jogando com fone. Então, são candidatos fortíssimos a usarem aparelhos antes dos 60. E aí tu Ele falaste... ficou pensativo, meu Deus.
Porque ela falou assim, também. todo ano tem que fazer, eu fico com fone de ouvido, eu corro, eu faço. E aí, eu nunca fiz, doutora. Vamos fazer? Você está convidadíssimo para ir fazer a audiometria. É necessário. Olha. Eu já tô até com medo, assim, vamos mas olha eu. Ele que trabalha também com audiovisual, né? Precisa fazer. É muito importante. De verdade. Quem trabalha com... Apesar de que hoje em dia o telefone já tá menos, né? Que hoje em dia é mais o WhatsApp. E hoje eu vejo muito, né? As pessoas falam muito por áudio, então parou de mas falar aí você assim. precisa ouvir. Até aí, ok. Mas é muito mensagem. Aí as pessoas não se dão tão conta disso, sabe? Até porque você consegue aumentar. E eu passei a ter uma mania de falar, de fazer ligação hoje sem estar com o telefone aqui. Eu deixo no Viva Voz e fico falando. Aí todo mundo fica ouvindo. Mas olha, o aparelho auditivo, deixa eu te contar uma outra coisa fantástica. Como ele conecta no celular, ele já vira um fone de ouvido. Caramba, sério? Sério. Que eu tenho um aparelho que ele é tradutor de línguas. Fantástico. Japonês, inglês. Tá falando e você tá traduzindo. É maravilhoso, assim, é muita tecnologia envolvida. Agora eu quero usar. Não, e quando eu fui agora, né, eu viajei com meu filho, eu falei assim, poxa, eu deveria ter trazido um par, porque ia estar simultâneo, ele ia estar falando, eu ia estar entendendo. Eu digo, não, mas calma. Caramba, para tradução ainda tem outros artifícios, né? Então, que fantástico. É muita tecnologia envolvida. E aí mesmo. É uma coisa que ainda não ultrapassou, assim, né, aquela barreira do mercado. Não ultrapassou. É algo que as pessoas veem muito como feio, sabe? Só idoso. Que... Quando quando eu era criança e tinha alguém que usava, a gente ainda era pior do que o óculos, né? Ainda tinha aquele grande, preconceito. Sim, né? E ainda tem mais. Por exemplo, existe muito um público para usar. A criança, você percebe, você consegue imaginar que ela corre, quer brincar e tudo mais. Então você precisa ter um aparelho mais robusto, caso caia, e também com uma aderência maior. Então são aqueles moldes mais antigos. Geralmente para criança a gente coloca aqueles moldes mais antigos, tá? Mas o adolescente, o adulto, não. Eu só uso esse molde quando é uma perda muito grande. Que eu não consigo colocar nada discreto, sabe? Que eu preciso ter muita potência. E a criança precisa. Mas fora isso, é assim, é básico para mim. Ele tem que ser invisível, super discreto. E se estiver aparecendo, você colocou errado. Né? Se o aparelho estiver aparecendo, tá errado. Fantástico. Eu espero que um dia chegue tecnologia assim, porque olha só como são as coisas, né? Há uns 20 anos atrás tinha uma tecnologia. Sim. Né? E o óculos sempre foi assim. Passou 20 anos, o aparelho auditivo tá cheio de tecnologia. Olha só. O óculos. Não tem aquele que filma? Mas ainda sim, chegou agora, né? Não, sim, agora chegou também. Agora. Mas até um ano atrás não tinha. Até uns 2 anos atrás não tinha esse óculos, era tudo igual. Era né? Só a lente e tudo mais. Hoje em dia é muita tecnologia. O que tem de tecnologia hoje é o óculos que tem lembra bifocal. Que tinha um quadradinho assim da vovó? Lembra aquele óculos do quadradinho? Que hoje em dia é o multifocal, que não faz mais o quadradinho. Faz tudo, né? Faz tudo. E aí eu fico pensando assim, cara, quando o óculos também acelerar um pouco mais, a gente vai ter inteligência artificial também aqui, né? Um dia vai chegar, eu acredito que um dia chegue. E hoje em dia tem muito essa gerontotecnologia, né? Que a gente chama dessa tecnologia pro idoso. E os aparelhos, como eu falei para você, os que eu vendo, né? Que são essa marca que eu trabalho, que é a Starkey, tem simplesmente lembretes. Então, se aquele idoso precisa tomar tantos remédios e já está esquecendo, eu consigo programar e ele vai ouvir que ele precisa tomar aquele medicamento. Tem a parte do sensor de queda, tem a parte do gerenciamento da atividade física dele que precisa ter, né? Então, que fantástico. É fantástico. Eu sou
encantada com isso. Fantástico. Agora eu também fiquei. Ele já vira fone de ouvido para você. Então, hoje em dia a gente está muito no celular, aí seu companheiro, né, tá querendo assistir a televisão e você tá... Fantástico. Aí a pessoa, não, baixa aí. Não, amor, eu já tô ouvindo no meu fone. Que fantástico. Né, já pode conectar também na televisão, sabe? É algo que é muito encantador. Tem tradutor. É o que eu tô falando, foi para um nível de tecnologia que muito ultrapassou todos os nossos... Tudo. As nossas expectativas de tipo assim, caramba, isso que pode fazer? Pode. Inclusive pode traduzir, pode não sei o que. E ainda tem mais, eu consigo ajustar o seu aparelho, você em qualquer lugar do mundo, e eu no computador, só ajustando para você e mando. Que fantástico. Isso é muito bom. Isso veio, sabe quando? Com a pandemia. Que as pessoas precisavam ajustar, mas não podiam sair de casa. Então, ficou bem, sabe, essa parte do ajuste remoto. As pessoas precisam saber mais disso. Precisam. Fantástico. Não é encantador? É algo que você fica, meu Deus, é isso mesmo? Tem. E super pequeno, discreto. Por exemplo, as pessoas que têm cabelo branco, mais prateado, eu coloco o aparelho prata. Cabelo escuro, assim, ou esse marrom, pretinho. A minha paixão é o preto. Eu acho ele lindo. Tem branco, que parece aqueles fones de ouvido mesmo. Fantástico. Então, assim, eu fiquei impressionado com o nível de tecnologia que a gente chegou. É fantástico. E aí da minha cabeça já tá assim, todo idoso deveria usar. Eu acho que todo idoso deve ter, porque aí a gente consegue tá junto, monitorar, ver eles conseguem ter uma vida melhor, e aí tu vê que é um ecossistema que tu muda todinho. Totalmente, e assim, o aparelho básico tem isso, claro, ele não vai ter a parte do tradutor, mas isso já é um público muito, né, o nicho, é outro nicho, mas o sensor de queda, o lembrete, o monitoramento da saúde, não tem como, gente. E ele já consegue também dar comando de voz? Consegue. Fantástico. A pessoa tá dizendo, meu Deus, eu quero testar. Porque consegue. Aí tu dá um comando de voz, tu pode ligar de repente, né, dar um comando de voz de ligação. Se tu consegue dar um comando, tu consegue fazer um monte de coisa. Consegue fazer várias coisas. Você consegue fazer perguntas, tipo um Google. Fulano, como é que tá o tempo em tal lugar? Como é que tá o trânsito? Eu vou te contar uma história que isso, se minha mãe tivesse isso no dia, talvez tivesse sido mais intenso. Minha mãe passou por um período de paliativo, né? Ela faleceu em 2024. E aí, nesse período de paliativo, teve um dia que eu saí pra correr cedo. Ela tava dormindo ainda. Eu falei, vou voltar, ela vai estar dormindo ainda. Saí pra correr. Aí ela acordou, foi pra cozinha, que a bonitona não podia ir, gostava de cozinhar, foi pra cozinha fazer o café dela, e aí de manhã ela ficou lá na cozinha, se sentiu mal, e aí eu tinha uma Alexa, que já tinha tudo programado, e tava tudo combinado, qualquer dia se ela precisasse, era só ela pedir pra Alexa ligar pra mim. Você. Ela passou mal, caiu, e ela não tinha mais força pra levantar, ela pediu, Alexa, liga. Que legal. E aí foi o que... E que legal que ela estava em alerta para isso. Porque às vezes você cai e fica desacordado. Entende? Esse é o maior perigo. E aí eu falei, e isso aqui, cara, ajuda. E imagina não ter uma Alexa, ela tá longe, ela tá no banheiro, ela tá no lugar que não conseguisse falar. Enfim, né? A gente começa a viajar, começa a ver que dá para um monte de possibilidade. E aí tu vê que uma atividade que é a atividade fim dele, gera outras atividades que ajudam a vida no ciclo. Totalmente. Né? E aí, como eu atendo um público também de mais idade, por exemplo, Aline, mas o meu avô já tá acamado, ele não consegue, tem uma dificuldade grande para se locomover. Não tem problema, eu vou na sua casa. Eu faço atendimento em casa. Fantástico. Sabe? Faço atendimento para que a pessoa consiga ouvir. Bora pro bate-bola pra gente finalizar, porque senão eu vou ficar aqui a tarde toda. Ai, a gente fica conversando. Fiquei encantado, cara. Eu vou ganhar uma pessoa que vai estar falando sempre. Sempre. Fantástico. Que bom, fico feliz de ter passado essa paixão que eu sinto por isso. Esse momento agora é o bate-bola. Estilo da Marília Gabriela, como ela fazia, tá? Então eu trago uma frase, uma pergunta e tu complementa. Direto. Um mito sobre aparelho auditivo. Que é feio e grande.
Um sinal de alerta que ninguém deve ignorar. Oi? Que? De novo aí? Não tô te entendendo. Aí fica assim, Aí olha pra boca, né? Porque não tô ouvindo, aí fica olhando pra boca. Aí a pessoa fala, ai meu Deus, a pessoa fala travado, eu não entendo. E você ainda vira assim, né? Repete. Fone de ouvido faz mal? Dependendo da intensidade, ou seja, do volume, né, que você tá usando e o tempo que você fica com ele, faz muito mal. Ouvir bem é um sinônimo de? Felicidade. Fantástico. Saúde auditiva é também cuidar de? Você, da sua família, né, e de todas as pessoas que estão ao seu redor. Sua missão com a Belfono em uma frase? A minha missão é superar expectativas. Fantástico. Superar expectativas. Eu quero que a pessoa chegue querendo muito, mas quando ela coloque, sabe, depois da consulta ela fique assim, encantada e dizer assim, meu Deus, por que eu não vim antes? Por que eu não conheci isso antes? Senhoras e senhores, isso não foi um podcast, foi uma abertura de uma vida nova para quem precisa. Cara, fantástico. Eu fiquei muito feliz mesmo, de verdade, de ver tudo isso, a possibilidade que isso pode causar na vida de uma pessoa. Muda muito, não só a vida do paciente, mas de quem, a rede de apoio dele, sabe? É encantador. Até me dá mais tranquilidade de ficar mais velho, né? De quando eu envelhecer, eu já sei que vou ter menos assim, problemas. É tipo assim, olha, eu já sei que terei que usar, né? Quanto mais eu tô vivendo, eu sei que muita coisa vai acontecer. Então eu já tô me precavendo. Lembra? Aprendendo coisas novas. Fantástico. Tudo, gente, tudo. Exames, rotina saudável, é muito importante. Isso muda o futuro. Tanto que os japoneses, né, você vê que eles morrem muitos anos depois, eles duram muito, eles vivem muito, porque eles comem bem, o chazinho, caminham, sabe? Dorme bem, acorda cedo. Bem. Então é isso, sabe? Longevidade, vamos atrás disso. E o mundo tá girando também. O mundo já acordou para isso. Já tá mudando muita coisa, né? Ei, se eu te contar, eu sei que já tá para acabar. Mas hoje em dia tem uns condomínios para idosos, que são prédios, que, por exemplo, eu tenho 60 anos. Aí eu compro esse apartamento e lá tem lugar que faz terapia, tem consultório, tem ambulatório, tem pronto atendimento, para socorrista mesmo. Tudo dentro de um prédio. Num prédio. Aí eu posso ter de 1 quarto, 2 quartos. Por que 2 quartos? Meu filho pode vir passar um final de semana, o meu neto. São condomínios pensados para esse público mais idoso, que eles tenham esse acompanhamento. Que fantástico. Né? Porque assim, tu vai querer ficar, porque quando a gente fala em asilo, tu tens uma visão antiga, e não é isso, já mudou muito. Só que hoje as pessoas estão muito mais independentes do que antigamente. Né? E aí você deixar o seu pai sozinho em casa, mas ele não quer que coloque a câmera. Minha mãe é uma que não quer. Mãe, eu vou botar a câmera. Não, negativo, vai tirar minha privacidade. Nossa, eu digo, ai mãe, tá bom. Mas é segurança, sabe? E o mundo já acordou para isso. Né? Condomínios para pessoas que tenham mais idade. É a mesma faixa etária, eles convivem melhor, eles interagem, dá para fazer atividade em grupo. E não é uma instituição de longa permanência, é o seu lar. Né? Fantástico, eu sou encantada com isso. E cada vez mais a gente vai chegando, né? Vai chegando. Nessa época. Eu confesso que até uns 10 anos atrás, eu achava que nunca ia ficar velho. Hoje, já com os 40 e alguns, eu já olho assim e falo assim, caramba, tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Temos. É isso, que podcast legal. Eu ficava aqui a tarde toda falando, doutora. Vamos conversar. Vamos ficar, né? Então, queria agradecer a senhora pelo presente, pelo tempo, pelo movimento, por ter a disponibilidade de trazer o conhecimento desse aparelho que com certeza ajuda muita gente, vai ajudar muita gente, né? E obrigado por esse momento aqui com a gente. Eu que agradeço, Alexandre, o convite. Eu estou muito feliz, né, de estar passando mais informações a respeito de algo que tem um tabu tão grande e que nem precisa. Né? É muito discreto. Eu quero te convidar para fazer esse exame auditivo lá na clínica. Eu vou te mostrar
como que o aparelho é imperceptível. Você vai ver. Fantástico, eu vou sim, na hora. Vou já agendar aqui. E aí eu gostaria que a senhora deixasse aquela mensagem final, né? Olhando para essa câmera aqui, para aquelas pessoas que talvez estejam precisando, ou até para aquelas pessoas que podem levar os pais para conhecer, de repente tem aquele casal que está passando por aquele problema de comunicação, que pode não ser comunicação em si, pode ser só uma falta de audição. Exatamente. Né? E aquela mensagem final. Então eu convido você, né, a levar na Clínica Belfono, uma pessoa que você esteja percebendo que não está ouvindo tão bem, que você precise chamá-la mais de uma vez, ou que você fala e ela não entende, a televisão está mais alta, já é um sinal de alerta. Então, mesmo que ela não tenha uma perda auditiva em si, mas é algo que você já precisa ficar em alerta, porque em breve ela vai precisar de cuidados auditivos. E aí eu te convido para conhecer a Clínica Belfono e a fazer todo esse check-up auditivo. E caso tenha algum problema, lá mesmo a gente já faz o teste gratuitamente com nossos aparelhos. Que fantástico! E ó, aqui na descrição vai ter o site, redes sociais, telefone para você marcar sua consulta. Já clica aqui embaixo. E eu queria que você falasse também o Instagram. Clínica Belfono e Aline Galvão Fono. Fantástico! E aí, pessoal, também não te esquece, já segue também no Instagram, portal.paranegócios, segue também a Modesto Alexandre, eu tô produzindo conteúdo lá no meu Instagram, daqui a pouco eu vou gravar um vídeo com a doutora aqui, também já vai publicar, e é isso, a gente fica por aqui, muito obrigado, doutora. Obrigada, querida, obrigada mesmo. E obrigado a vocês também, tchau!